Olá, eu sou a professora Daniele de Fátima Chimansky Stelli. Estou pleiteando uma vaga de professora de matemática. Hoje nós vamos ter uma aula de estatística sobre medidas de tendência central para dados não agrupados, da primeira série do ensino médio. Objetivos da nossa aula de hoje: compreender os conceitos de média aritmética, mediana e moda, calcular a média aritmética, mediana e a moda para um conjunto de dados não agrupados e analisar a utilidade e as limitações de cada medida de tendência central. Vamos pensar um pouquinho. Como podemos analisar um conjunto de dados estatísticos? Apenas organizando em tabelas e as frequências são suficientes? Ou vocês acham que a gente pode fazer mais algum cálculo para obter mais informações sobre esse conjunto de dados? Vamos pensar para responder durante a nossa aula. A altura média dos jovens brasileiros aumentou. Essa é um trechinho de uma reportagem que a gente vai ler agora. A diferença entre os adolescentes de agora e os da geração anterior podem ser medidos com régua. Os meninos são 5 centímetros mais altos e as meninas 3. O padrão médio da altura de um jovem adulto hoje é de 1,75 metro e nas meninas o valor fica em 1,65 metro. O que significa a informação de que o jovem brasileiro tem, em média, 1,75 metros de altura? O que vocês acham que tem de importante nessa informação? Qual a relevância para um conjunto de dados numa informação dessa palavra aqui, média? Será que é importante? Será que faz a diferença em um conjunto de dados a gente ter essa informação? Essas questões nós vamos responder ainda hoje na nossa aula. No final da aula nós vamos ter uma atividade que vai ser com base nesse textinho. Quando possuímos um conjunto de dados obtidos após um levantamento estatístico, é bem comum calcular as chamadas medidas de tendência central, que o próprio nome já diz, tendem ao centro da nossa amostra, ao centro do nosso grupo de dados, na intenção de interpretar ou buscar suas regularidades. Média aritmética. Dentre as medidas de tendência central, a média aritmética é a mais comum. Certamente, você já calculou a média das suas notas escolares. E como você fez esse cálculo? Eu tenho certeza que lá no final do ano, quando vocês pegam o boletim escolar, vocês fazem o cálculo da média, né, para saber se vocês foram aprovados nos componentes curriculares. Então, vocês vão pegar lá as notas de matemática, né, dos 3 trimestres, vão somar e dividir por 3. Vocês vão ter a média, né, da nota de vocês, a média anual. E se essa média for acima ou igual a 6, vocês estão aprovados naquele componente curricular. Então, eu tenho certeza que vocês já fizeram esse cálculo. E é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui no nosso exemplo. São as notas bimestrais, porque aqui são bimestres, então são 4 notas, de um estudante em geografia. Então, aqui nós temos a primeira nota 65, a segunda 75, a terceira 62 e a quarta 78. Como que vocês vão fazer esse cálculo? Lembram? A somatória dos dados dividida pelo número de dados que a gente tem na amostra. Então, vai somar os 4 valores e vão dividir por 4. Que deu 280 divididos por 4, 70. Então, esse aluno teria sido aprovado em geografia. Mediana. A mediana é uma medida de tendência central também, igual à média aritmética, mas o que tem de diferente é que ela é realmente o valor que está no meio da nossa amostra, né? O valor central da nossa amostra. Então, diferente da média, a mediana ela não é afetada por valores extremos. Na mediana, se eu tiver um valor muito alto, muito baixo, ela vai afetar, né, o valor da nossa média. Já na mediana, não, porque a mediana é exatamente o valor que está no centro da nossa amostra. Então, nós temos duas formas de calcular
mediana, né? A mediana, a gente calcula ela de uma maneira quando tem dados ímpares e de outra maneira quando tem dados pares, né? Quando a gente tem dado ímpar, primeiro a gente vai colocar o conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente, né? Porque é um conjunto de dados ordenados, né? Então tem que colocar em ordem e pegar o termo que está no meio. Quando é ímpar, eu vou pegar o exatamente que está no meio. No caso aqui eu tenho 7 dados, eu vou pegar o quarto, né? No caso desse conjunto de dados, a nossa mediana é 6. Já no conjunto de dados abaixo, também vai colocar em ordem crescente e vai pegar os dois termos do meio. Vai somar e dividir por 2, fazer a média aritmética dos dois termos. Fácil, né? Então, essa é a mediana para dados não agrupados. A moda. A moda é uma medida de tendência central que indica o valor que ocorre com mais frequência no conjunto de dados. Eu sempre falo para os alunos o seguinte: quando uma roupa está na moda, é uma roupa que aparece com mais frequência, as pessoas estão usando com mais frequência. Então a gente fala que aquela peça de roupa está na moda. É a mesma coisa com os dados do conjunto estatístico. O que aparecer mais no nosso conjunto estatístico, no nosso grupo de dados, vai ser a nossa moda. No caso aqui, nós temos o 150 aparecendo 1, 2, 3, 4 vezes. Temos o 160, 1, 2, 3. 170, 2 vezes. E o 165, uma vez. Então, o dado que mais apareceu é o 150 centímetros. Então, esse dado é o dado que está na moda no nosso conjunto de dados. No caso aqui, a gente está considerando a altura do grupo de alunos. Então, a moda desse grupo de alunos é 150 centímetros. Agora, o praticando. Vocês vão copiar e resolver lá no caderninho de vocês. Se a média aritmética entre n menos 1, 2n mais 1 e 4 é 10, determine o valor de n. Parece difícil, né, gente? Mas não é. Como vocês já têm o conhecimento de média aritmética, vocês vão usar esses conhecimentos para resolver esse exercício. Então, qual é lá a fórmula da média aritmética? É a somatória dos dados dividido pelo número de dados. Aqui vocês têm 1, 2, 3, 4 dados, certo? Então, vocês vão somar os dados e vão dividir por 4, né? Que é o nosso número de dados. E tudo isso vai ser igual a 10, que é a nossa média aritmética, certo? Então, vai ficar dessa maneira aqui, né? Somando todos igual a 10, né? Somando todos dividido por 4, tudo isso igual a 10. E como que eu vou resolver isso, professora? Lembra, o que está lembrando disso daqui? Tem incógnita, tem sinal de igual, equação do primeiro grau, isso mesmo, que a gente vê lá no sétimo ano do ensino fundamental. Então, vocês já estão cansados, né? Já sabem resolver e vamos resolver dessa maneira então, né? O que caracteriza uma equação do primeiro grau? Tem que ter uma incógnita, né? Um valor que eu não conheço, que é representado por uma letra, e um sinal de igual, certo? Então, vamos resolver lá. Para resolver a equação do primeiro grau, eu tenho que isolar a minha variável, né? A minha incógnita. Então, ela está aqui isolada e eu descobri que o valor é 9. Agora, vamos para a nossa atividade prática, uma atividade entre pares. Vamos dividir a nossa sala em grupos de 4 e vamos fazer as medições, né? Porque aqui a gente vai aplicar os conceitos das medidas de tendência central em dados reais coletados pelos próprios alunos. Então, vocês vão fazer as medições, anotar, né? Cada um vai ajudar um a medir o outro, né? Para nós ver as alturas de vocês. Vão anotar esses registros, vão fazer os cálculos da média, da moda e da mediana, e depois nós vamos fazer um debate entre os grupos na sala, para a gente ver se vocês estão entre a média nacional, igual está lá no nosso textinho do começo da nossa aula, né, na nossa reportagem, para ver se vocês têm um padrão aí, né, o padrão da nossa sala, qual é a altura média da nossa sala, se as meninas e os meninos estão dentro da média nacional, se os meninos são mais altos que as meninas ou vice-versa, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a nossa atividade de fixação.
lá no Wordwall, que já está aqui o nosso link, né? Que eu já postei para vocês lá no Classroom. Vocês vão pegar os tablets e vão acessar lá. Lá no Wordwall nós vamos ter atividades para calcular a média aritmética, né, de dados não agrupados. Vamos ter também para vocês identificar qual é a medida estatística, né, o nome da da medida de tendência central, e também atividades de tabelas e gráficos. E agora vamos fazer um pequeno resumo da nossa aula de hoje. O que nós vimos hoje? Medidas de tendência central para dados não agrupados, média aritmética, mediana, moda, como coletar e interpretar os dados estatísticos através das medidas de tendência central. Tudo isso a gente viu na nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos continuar com a matéria de estatística, agora para dados agrupados com e sem intervalos de classe. Muito obrigada, gente, e até a próxima!